Olá, seja bem-vindo ao nosso painel em comemoração ao Dia C. Sou Raquel Desta, faço parte do time da KNAC e serei responsável pela mediação nessa tarde. O nosso tema de hoje é governança cooperativa, o alicerce para a perenidade. Governança é um tema que já vem sendo tratado na sociedade, em grandes organizações, há mais de 40 anos. É um tema que tem constante mudança, desafios e sempre foco de grandes debates. E para a gente falar um pouco hoje de governança com foco na cooperativa, em especial de crédito, que é praticamente 99% aqui do nosso público desse painel, temos os nossos voluntários do dia. Então, eu gostaria de convidar o nosso palco virtual, o Alexandre Faria, o Júlio César Toledo e o Luciano. Boa tarde, pessoal. Então, vamos para mais um painel da KNAC, né, em alusão ao Dia do Cooperativismo. Iniciando aqui, a gente traz uma figura bastante significativa, né, a pessoa olhando ali para o caminho ali que ela vai ter que trilhar, e a gente falando de pilares, né, de governança, né, então ele está olhando ali para os pilares da ponte que dão sustentabilidade, né, sustentação, né, para aquela ponte aí, para esse caminho aí que a gente vai trilhar aí da governança nessa tarde de hoje, tá? E eu gostaria de iniciar, antes de falar propriamente sobre governança, para a gente resgatar um pouco da origem da governança. O que que motivou essa preocupação com governança ao longo do tempo? Governança, então, começou, né, as discussões no século passado, na década de 30, após quebra, da bolsa, né, dos Estados Unidos em 29. Então, a partir da década de 30, começaram-se as discussões entre propriedade e controle, né. Então, 2 estudiosos, Berle e Mins, ali na década de 30, começaram a trazer para a pauta as discussões entre a segregação de quem são os detentores da propriedade, daqueles que detêm o controle da organização. Esse estudo evoluiu e nos anos de 1976 nós tivemos um outro marco, né, que é a teoria da agência, né, do problema da agência, que é justamente essa segregação ali entre conflitos, né, de interesse que possam existir entre os detentores da propriedade e dos detentores do controle. No final dos anos 90, nós tivemos mais um caso também de problemas relacionados a deficiências na governança, que foi o caso do Banco Barings. Era um banco centenário, e por excesso de riscos assumidos, né, problemas da governança na observação com relação aos riscos que estavam ocorrendo na instituição. Essa instituição veio a desaparecer, né. Imagina uma instituição centenária, por causa de um evento apenas, em 95 essa instituição veio a sucumbir. Mas, depois, no início desse século, né, nos anos 2000, tivemos um caso bastante significativo pra governança, os casos das empresas americanas, né, WorldCom, Enron, empresas europeias também, Tyco, Parmalat, Royal Ahold, né. Todos esses casos aí ajudaram a consolidar o que é hoje, o que nós temos atualmente aí de governança corporativa. Então, o que marca aqui é que, para haver a evolução dos assuntos, né, e dos temas importantes com relação a necessidades de aprimoramento na governança, é preciso acontecer, infelizmente, né, algum fato marcante em alguma sociedade. Depois, em 2008, nós tivemos o caso do subprime, né, das bolhas de hipotecas no mercado financeiro. Também um outro caso
de excesso de riscos assumidos, né, e aí falta de controle aí com relação à governança. No Brasil, no mesmo ano, em razão de especulação no mercado de câmbio, tivemos o caso da Sadia. Nesse caso da Sadia, analisando propriamente o que aconteceu com a Sadia, problemas de governança, a gente via pessoas que detinham o controle e a propriedade trabalhando na execução. Ali também a ausência de segregação entre as pessoas que detinham a propriedade e o controle da operação da empresa. E, por fim, mais recentemente, né, após os anos 2000, casos aí envolvendo empresas nacionais aí relacionados com problemas de governança. Então, as questões de governança nas corporações, né, ocupam um espaço crescente nos debates aí a partir da década de 80, nos Estados Unidos, aonde grandes investidores passaram a se mobilizar contra corporações que eram administradas de maneira irregular, em detrimento daqueles que detinham os investimentos, né, os acionistas, né. Esse movimento se expandiu para a Europa, né, e aí no final, ali nos anos de 1990, também chegou no Brasil essa discussão sobre a proteção, né, dos investidores institucionais em relação à maneira, né, como as empresas eram administradas. Governança corporativa, ela tem origem na expressão corporate governance, que trata de governo estratégico, né, e como que a empresa articula a distribuição do poder entre as partes com direitos de propriedade daqueles que detêm a responsabilidade pela gestão. Aqui, nesse slide, quero trazer para as cooperativas, né, de forma segregada, né, aqueles que detêm o investimento na cooperativa, né, aqueles que detêm a propriedade da cooperativa, daqueles que detêm o controle, né. Então, na pirâmide invertida, na parte de cima ali nós temos a governança e na parte de baixo a gestão. Eu queria pedir nesse momento a colaboração do Júlio César e do Alexandre para comentar um pouco dessas funções na cooperativa, como isso funciona, como a função de cada caixinha, né, para a gente rememorar aqui na lembrança de todos o que se espera de cada cadeira de conselho de administração, conselho fiscal, e também comentar um pouco sobre essa modernização que aconteceu com a atualização da Lei Complementar 130 e outras normas do Banco Central em função da atualização da 130. O que é que tem mudado para a cooperativa? Vocês podem comentar um pouco para a gente? Fica à disposição para comentar bastante em relação a esse aspecto, porque como são mudanças que são novas, eu entendo que para o nosso público aqui participante vai ser bastante interessante ouvir um pouco de vocês, esse recordação das funções, como também saber os principais impactos das atualizações normativas. Combinado assim? Perfeito, Raquel. Só que o áudio do Alexandre acho que está no mudo, né? Alexandre, pode ficar à vontade. Pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É muito importante a nossa participação nesse dia, né, nesse movimento que é o Dia C do Cooperativismo. São palestras muito importantes, muito elucidativas. Então, a gente está trazendo aqui uma exemplificação do que ocorre nas cooperativas, né, em geral. Na nossa atividade como cooperativa de crédito, na qual a gente está habituado, a estrutura de governança, ela tem esse desenho, é quase que idêntico, né, com exceção aí alguns casos de conselho consultivo, que ora a gente encontra, ora não se percebe em cooperativas, mas nós temos aí no topo, né, dessa estrutura a Assembleia Geral, que é soberana, a Assembleia Geral dos Cooperados. Abaixo a gente tem a estrutura de governança
com a parte estratégica, né, que é o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, e esse Conselho Consultivo ele pode existir junto com o Conselho de Administração ou até mesmo substituir, né? Pode ser temporário, pode ser permanente, né? E abaixo, tanto o Conselho de Administração quanto o Fiscal, e também o Conselho Consultivo, os membros são eleitos pela Assembleia Geral. No caso das competências do Conselho de Administração, tem a função estratégica, né, a parte estratégica da cooperativa, assim como elaborar o regimento da própria diretoria executiva, que está na parte de baixo aí dessa estrutura, assim como o Conselho Fiscal também tem a responsabilidade, né, da fiscalização da administração, assim como das políticas da cooperativa. Então, abaixo dessa estrutura, a gente tem a auditoria independente, o comitê de auditoria e comitês. Então, outro fato importante aí, e cabe ressaltar, é que cabe ao Conselho de Administração a contratação de auditoria independente, né? No caso do comitê de auditoria, ela vai existir em algumas cooperativas, em segmentos específicos, também é um comitê estatutário, né? Não necessariamente em todas as cooperativas, principalmente as S5, que estão dispensadas, e, ao mesmo tempo, também a criação de outros comitês. Então, essa estrutura que a gente vê de conselho consultivo, o conselho de administração e o conselho fiscal, mais auditoria comitês, ela faz parte, forma a parte estratégica da cooperativa, que vai formular as principais diretrizes, né? As principais políticas da cooperativa. Por fim, na parte de gestão, a gente tem aí a diretoria executiva. Então, esse triângulo aí, ele não está aí dessa forma à toa, porque, de fato, a diretoria executiva, ora, ela flutua nos processos estratégicos da cooperativa, então, ela tem esse papel também estratégico, né, de alimentar o conselho de administração, e, ao mesmo tempo, ela está na parte do dia a dia, né, na execução, né, da gestão do dia a dia da cooperativa. Alexandre, eu gostaria também de frisar aí as alterações que tivemos agora na Lei Complementar 130, especificamente para o ramo crédito, né? Trazendo os artigos 5º e 6º da Lei Complementar, onde trouxeram uma série de aprimoramentos no que tange a gestão e governança. Trazemos principalmente aspectos da forma, o modelo de governança dual, né? Onde nós teremos a figura de conselho de administração e diretoria de forma apartada, isso aqui na grande maioria das cooperativas, né? Algumas exceções ainda existem, mas a grande maioria vai seguir esse modelo dual. Atribuições foram ampliadas para o Banco Central, né? O Banco Central, hoje em dia, ele pode dispor sobre aspectos de composição, de renovação, de atuação desses membros de conselho de administração, dos conselhos fiscal e administração, e também da diretoria. Um outro aspecto também importante aí a destacar é a possibilidade hoje da existência de membros independentes em conselho de administração, no caso. Mas, em contrapartida, ele veta a participação de membros de conselhos de cooperativa em outras entidades sistêmicas, né? Vamos dizer assim, ele não pode mais participar do conselho da cooperativa e também do conselho da central. Isso já ficou pré-estabelecido. Outro ponto também a destacar é a questão de necessidade de levar a conhecimento da Assembleia, né, ser tratado em Assembleia o aspecto de política de remuneração. Isso é um ponto a ser destacado e que deve ser bem tratado em Assembleia. E, para fechar, no artigo 6º, tratou com relação ao Conselho Fiscal e trouxe a possibilidade desse hoje ser facultativo, não mais obrigatório, mas ter ou não ter é uma decisão muito importante que deve ser muito bem tratado e também levado à discussão em assembleia, né? Mas é algo que tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado, até para entender como ficariam essas atribuições que hoje são pertinentes ao Conselho Fiscal e como que vai executar a partir de um momento posterior, onde deixar de existir ou não, tá?
Obrigada, Obrigado. colega. E até para complementar essa parte relacionada à lei complementar, né, as mudanças, vou compartilhar aqui com vocês no chat o link lá da publicação do SESCOP, que trata exatamente sobre tudo que mudou dentro da lei complementar, principalmente os aspectos de governança. Se alguém tiver interesse posteriormente ao nosso painel de consultar, eu acho bem bacana. Te devolvo a palavra, Luciano. Obrigada. Tá bom, obrigado, Raquel. Então, entrando propriamente no tema, né, governança cooperativa como alicerce, né, para a perenidade da cooperativa, né? De que forma que as cooperativas podem prosperar e atender às expectativas de seus associados e das suas partes interessadas, né? Então, para que a cooperativa consiga alcançar isso, é fundamental que elas sejam bem gerenciadas e que implementem boas práticas de governança. É aí que entra a governança cooperativa. Agora nós vamos tratar, propriamente dito, né, de como realizar, né, essa implantação, né? Vamos falar sobre os princípios básicos da governança cooperativa, boas práticas que a governança cooperativa, que as cooperativas devem seguir e, como sempre, né, desafios e oportunidades em razão da governança cooperativa. Bom, pessoal, depois de tratado aí, de abordado toda essa linha histórica de governança, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o que é governança corporativa, né? E essa ideia central da governança corporativa para as cooperativas e para as organizações em geral, né? Que isso está muito latente atualmente. Então, de acordo com o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, cooperados, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle, ou seja, conselho fiscal, auditoria e outros. É o que a gente tinha visto no slide, né, naquela ilustração anterior sobre as estruturas aí. E qual é a ideia central da governança corporativa, né? É agregar valor aos produtos e serviços que são oferecidos aos associados. Então, a governança, ela agrega valor. A importância da governança, ela vai fazer, né, ela vai ter esse papel fundamental, onde vai agregar o valor de tudo aquilo que é oferecido aos seus associados, né? E isso, naturalmente, contribui para o desenvolvimento e a existência duradoura da cooperativa, né? E aí, a gente pode, nesse conceito, a gente pode até fazer uma comparação, um paralelo, ou até mesmo uma reflexão, né? Se nós hoje observarmos as cooperativas ao longo do tempo na sua sobrevivência, é possível, é provável que essas cooperativas elas tenham sobrevivido porque tem uma estrutura de governança corporativa, né? Então, a sua governança é bem estruturada. Ao passo de que se a gente fizer uma consulta básica sobre cooperativas que normalmente sucumbem, como, né, o próprio Luciano falou aí sobre as estruturas de empresa que sucumbem porque não conseguem, né, seguir adiante em decorrência de problemas de governança, se fizermos uma pesquisa, a gente vai perceber que boa parte dessas cooperativas que normalmente elas encerram, né, provavelmente tem relação com problemas graves de governança, principalmente no que diz a questão de transparência. Bom, nesse contexto, a governança corporativa é o conjunto de práticas, de regras e processos que rege a tomada de decisão e a gestão de cooperativas. Ela é responsável por estabelecer uma estrutura de governança que promove a eficiência, a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade dos dirigentes e associados da cooperativa. Então, observem que a governança é uma coisa concreta, porque ela implica em prática, né? Ela é prática, regra e processo. E ela vai desaguar necessariamente no processo de decisão e gestão, né, na parte de governança. Ou seja, a governança prepara a cooperativa para enfrentar os desafios que surgem, né, aproveitar as oportunidades com mais força e assertividade. Os princípios básicos de governança corporativa em cooperativas são baseados nos valores e princípios fundamentais do cooperativismo. Então, aqui a gente vai ver
princípios, pilares, né, de governança corporativa que trataríamos sobre governança corporativa de empresas em geral e, ao mesmo tempo, a inserção, né, a entrada dos pilares e princípios básicos de governança cooperativa. Né? Existem algumas diferenças importantes, né, nessas estruturas de governança cooperativa e governança corporativa, mas isso tem se estreitado principalmente por agenda ESG, ESG, né, que as empresas hoje estão adotando, porque isso serve até como um balizador, né, de avaliação das empresas. Então, a gente vê nessa ilustração de forma muito rápida os princípios, né, os pilares de governança corporativa que vão ser inseridos, né, nos pilares de governança corporativa. Então, na governança corporativa, nós temos, além dos pilares de governança corporativa, a autogestão, a educação e sustentabilidade. E por quê? Porque autogestão, educação e sustentabilidade são princípios fundamentais do cooperativismo. Então, essa é a diferença. Aqui a gente vê na ilustração também do que nós vimos anteriormente como Assembleia Soberana, né? Ela está no topo, Assembleia de Cooperados. Nós temos aí os pilares da transparência, de governança corporativa, pessoal, pilar de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, né? E junto a eles são inseridos os pilares da governança cooperativa, que é autogestão, educação e sustentabilidade, né? Então, esses pilares vão formar a estrutura da governança corporativa. Bom, o Código das Melhores Práticas de Governança Cooperativa do IBGC, ele diz que a adoção correta de um sistema de cooperativa é a base para as relações internas de confiança, né? Então, a relação de confiança que a governança gera internamente e, ao mesmo tempo, a relação de confiança com terceiros, com as pessoas que têm acesso à cooperativa, né? Então, nós vamos falar agora um pouco sobre cada pilar, cada princípio que nós tratamos naquela base, né, da governança corporativa e governança cooperativa. Então, o princípio da transparência ele implica no desejo e prática de disponibilização de informações, né? E para quem são essas informações? Para partes interessadas, stakeholders, né? Nós já tínhamos falado isso anteriormente. Quais são as informações? São todas as informações consideradas importantes para partes interessadas, inclusive informações de fatores não intangíveis, né? Aqueles que não são tangíveis. E além de informações mínimas sobre a situação econômico-financeira da cooperativa. Ô Alexandre, desculpa Sim. eu aproveitar para exemplificar algumas situações que eu Pois não, acredito que são importantes, né? Pois não. Te agradeço, Toledo. Obrigado. Para ilustrar essa questão da transparência, né? Nós temos aí aquelas divulgações obrigatórias, né? Publicação de demonstrações contábeis em sites, no portal do Banco Central. Esse tipo de informação é sempre pertinente e importante divulgar, além de divulgação adequada da política de taxa, de concessão e de captação da cooperativa. Mas nós temos também outros canais, nós observamos, né, em cooperativas, alguns canais de notícias que extrapolam a essa questão da obrigatoriedade, né? Então, divulgam outras informações que são pertinentes ao cooperado, são importantes para o cooperado ter ciência e que não necessariamente são as obrigatórias, que conseguem avançar nessa questão da transparência para outras informações que não somente as obrigatórias. Ok, Toledo. Agora a gente vai falar do segundo princípio, pilar, que nós tratamos anteriormente, o da equidade, né, que diz respeito ao tratamento justo e isonômico com todos os envolvidos com a cooperativa, na medida concreta da sua participação. Aí também eu gostaria de dar um pitaco, né? Dois exemplos aí também, claro, a própria distribuição do resultado, tendo como base as operações que
que é transacionada entre as partes, né, entre o cooperado e a cooperativa, e a realização de assembleia com direito a um voto independente do seu capital. São exemplos aí de situações que a gente pode tratar em igualdade, equidade, assim por diante. Entendido. Bom, o terceiro pilar, o princípio, ele fala da prestação de contas, né? Que remete também à transparência, porque implica em clareza, concisão, compreensão e tempestividade. Então, aqui está se falando do resultado da ação da governança, né? Nesse princípio, principalmente a prestação de contas, ele vai evidenciar, de fato, o resultado das ações da governança na cooperativa, né? Então, nesse pilar, a responsabilidade do desempenho do papel da governança era assumida de forma integral. Aí também é tratar em assembleia, né, além dos aspectos formais, que é a própria demonstração contábil devidamente auditada, né, tratar outros aspectos que são importantes em assembleia, né, relatórios de gestão, orçamentos, relacionados aos valores de remuneração de conselheiros, diretoria, assim por diante, da governança, né? Então, são outros aspectos que devem ser tratados na devida, na adequada prestação de contas junto ao seu cooperado no momento da Assembleia. E pré-Assembleia também, que é outro aspecto bastante importante. Isso aí, Toledo. Bom, o quarto pilar, ou princípio da responsabilidade corporativa, né, coloca para a governança, aí é sempre falando de governança, a tarefa de aproveitar os pontos fortes identificados pela cooperativa e reduzir as fraquezas que sempre rondam, né, que permanentemente rondam as cooperativas, e que podem, inclusive, afetar os negócios. Aí a gente fala de uma série de situações aí que que podem, né, vir a afetar a cooperativa, que seria aí basicamente uma análise de SWOT, né, que a gente poderia estar falando. Então, tudo isso para viabilizar a cooperativa econômica e financeiramente a curto, médio e longo prazo, utilizando todos os tipos, né, os diversos tipos de capital, quer seja financeiro, passando pelo humano e até mesmo reputacional. Alexandre, aí também nós temos algumas situações que podemos exemplificar, né? A questão de formalização adequada das políticas serem adotadas, a elaboração e acompanhamento, né? A elaboração pela parte de diretoria e acompanhamento e aprovação, primeiramente, aprovação e acompanhamento do planejamento estratégico, se está sendo realmente cumprido dentro daquilo que foi definido. Atenção ao apetite a risco da cooperativa também é um aspecto bastante importante que deve ter a atenção da governança, né? Constituição de comitês de ética também é outro aspecto importante a ser observado pela governança em todos os seus aspectos. Ok, Toledo. Então, pessoal, adicionalmente, como nós já tínhamos falado, adicionalmente aos princípios, aos pilares de governança corporativa, são inseridos, né, outros princípios que são exclusivos de governança corporativa, que nós já tínhamos abordado, a autogestão, a educação e a sustentabilidade. Então, nós vamos falar um pouco mais agora sobre também esses princípios. Vou pedir agora, Alexandre, a Sim, participação do Luciano em comentários tá, exatamente desses princípios, até para a gente deixar de explorar um pouco Toledo. tá bom, tudo Perfeito. bem. Então, vamos lá. A autogestão é o processo pelo qual os próprios cooperados, de forma democrática e por meio de organismos de representatividade e autoridade legítimos, assumem a responsabilidade pela direção da cooperativa e pela prestação de contas da gestão. Como o próprio nome diz, né, a autogestão, ela é inerente, né, do cooperativismo, né, a participação dos cooperados na gestão da cooperativa, né, e aí é importante a cooperativa incentivar, né, os cooperados nessa participação desde o início quando da associação do cooperado, a ele fazer parte, né, ter esse sentimento de pertencimento do cooperativismo, né.
mostrar para ele de forma transparente as ações que a cooperativa está tomando e chamar ele, né, convocar ele para participar da sua cooperativa, né, de tal forma que ele possa fazer parte efetivamente da cooperativa, futuramente, né, quem sabe alguma liderança dentro da sua comunidade, né, quem sabe aí se candidatar, né, como órgão do conselho fiscal, né, quem sabe aí também participando aí da gestão da cooperativa. Ótimo, Luciano. Bom, o sexto princípio, né, o pilar da educação, implica investimento e formação cooperativista para desenvolver as lideranças, né, que vão dar continuidade à existência da cooperativa, né, e para respeitar até a história, né, e os propósitos da cooperativa. Isso. E a educação também, assim como a autogestão, né, ela é inerente do cooperativismo, né? O cooperativismo sempre teve como princípio, né, do cooperativismo educar, formar e informar, né, como um dos princípios do cooperativismo. Então, não poderia deixar de ter esse pilar de educação na governança cooperativa, né? A formação do seu quadro social de informações importantes sobre governança da cooperativa. Inclusive, as cooperativas detêm de um fundo, né, específico para ser destinado para educação cooperativa, e também esse fundo, né, pode ser utilizado para certificação do seu quadro de conselhos, né, certificação dos conselhos de administração, do conselho fiscal, né, e em governança corporativa, em governança das cooperativas. Legal, Luciano. Bom, o último princípio pilar da sustentabilidade, né, ele vai implicar na gestão da ética das relações internas e externas, visando a perenidade da cooperativa, né? Tem a ver com a geração de valor, respeitando as condições da cooperativa e seu impacto na comunidade. Então, a sustentabilidade também ela é extremamente importante e isso hoje está muito latente, né? Esse assunto é muito importante, ser muito abordado, não só pelas cooperativas, mas por todas as organizações, né? Isso, a sustentabilidade está bastante em evidência, né? Recentemente, como tu já comentou, Alexandre, a gente tem cada vez mais presente a sigla ESG, né, na nossa realidade. Mas sobre sustentabilidade, eu vou fazer um certo suspense, tá? Porque na próxima semana, o evento da próxima terça-feira da KNAC vai ser todo ele sobre sustentabilidade. Então, eu não vou me alongar muito, não percam, na próxima semana, que o evento todo vai ser sobre sustentabilidade. Maravilha, Luciano. E nesse momento agora, a gente vai aproveitar que todos vocês, quando fizerem inscrição para o nosso painel, tiveram a oportunidade de enviar perguntas, considerações, dúvidas. E com base nas perguntas que já recepcionamos lá no ato da inscrição, eu compartilhei com nossos painelistas do dia os principais dúvidas, mas eu digo assim, os principais questionamentos que tem no nosso público aqui em relação às questões relacionadas à governança. Então, previamente, eu compartilhei com eles as perguntas recebidas, e aqui eu vou fazer alguns direcionamentos para a gente conseguir dar andamento. Então, eu gostaria que as duas primeiras perguntas que irão aparecer sejam respondidas por Alexandre, na sequência o Luciano, e posteriormente a última pergunta para o Toledo. Podemos combinar dessa forma? Podemos, claro. Obrigada. Bom, Então, então, desculpa, desculpa, Raquel, Alexandre. vamos lá, vai lá. Uma das perguntas e o questionamento que recebemos é sobre o papel desses líderes cooperativos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, Alexandre, qual o papel desses líderes na implementação da própria governança, que a gente sabe que a cooperativa, de acordo com o seu estatuto, em média, a cada 4 anos, você muda praticamente toda a cadeira do Conselho de Administração, cadeira do Conselho Fiscal. Essas pessoas eleitas podem, sim ou não, modificar a diretoria executiva, mas o que cabe a esses líderes, né, cooperativos? Bom, Raquel, nós temos aí alguns itens que a gente está trazendo para responder essa pergunta, que é muito importante, né? O papel dos líderes cooperativos é fomentar a cultura de transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade com que traduz a cultura da governança, né?
Essa definição e comunicação clara de papéis e responsabilidades é trabalhar no desenvolvimento e comunicação de políticas que definem os papéis e responsabilidades dos agentes de governança, tanto da parte estratégica quanto da parte executiva. Então, nós falamos lá, um pouco atrás, sobre a responsabilidade, né, do Conselho de Administração como órgão estratégico, que tem a função ali de elaborar e desenvolver regimento interno para a diretoria executiva. Então, é importante a promoção, a participação ativa de membros, então é estimular a participação de todos os membros da cooperativa, não importando se ele faz parte ou não da governança, né, quer seja associados, membros dos órgãos sociais, entre outros. Garantir a prestação de contas e a transparência, né, que a gente também já abordou isso de forma muito precisa e é muito importante. E, por último, disponibilizar recursos. O Luciano falou sobre isso, né, agora há pouco, a disponibilização de recursos, FATs, por exemplo, né, para desenvolver lideranças que tenham continuidade à cultura da governança e da cooperativa. Outra perguntinha que recepcionamos sobre as boas práticas de governança, né? Muita gente perguntou, mas o que é que a gente pode ter de exemplos práticos de que implantar na cooperativa, que é uma boa prática de governança para ser implementada ou de repente ser identificada ou ser planejada, né, em relação que a gente sabe que independente dos recursos da cooperativa e sua estrutura, e como a gente fala em cooperativas pequenas, grandes, eu digo tanto em número de associados, como também na questão de ativos, como também na questão de postos, de acordo com a classificação do Banco Central. Mas, independente do tamanho, Alexandre, o que é que a gente pode falar que é boa prática para a cooperativa? São várias, viu, Raquel? Nós elencamos algumas aqui, que são importantes, né? Eu vou fazer aqui a abordagem de forma sucinta, mas é muito importante porque o estabelecimento de estrutura clara de governança, quando fala de função e responsabilidade, e está na estrutura de governança, é a responsabilidade dela, né? O desenvolvimento dessa estrutura, regimentos, normativos, normas, de forma clara, transparente, né? Eleger líderes competentes, então é utilizar os recursos que a cooperativa tem para direcionar, para eleger esses líderes, né? Que serão o futuro da cooperativa, né? Para a continuidade, né? Para a longevidade da cooperativa, com base em competência, experiência e compromisso com os princípios, que hoje o acesso ele é muito pujante, temos muitas fontes e formas aí de buscar treinamentos, né, e o conhecimento do cooperativismo, a promoção e participação de membros, né, incentivar a participação ativa por meio de assembleias, comitês e outras formas. Nós tivemos agora um dado extremamente importante para o sistema, né, foi a divulgação de uma matéria em que houve a participação recorde de associados numa assembleia, uma determinada cooperativa do segmento de crédito, né? Foram quase 76 mil associados participando, olha que maravilha, da assembleia, parte virtual, parte presencial, usando um meio, né, um mecanismo disponibilizado pelo sistema para ter acesso. Então, isso mostra a força do cooperativismo, mostra a importância da governança na cooperativa, né, e da forma pela qual isso é direcionado, né, a prestação de contas, a transparência, né. A adoção de prática e ética transparente em suas operações, garantindo a prestação de contas e a transparência nas informações financeiras e operacionais, a implementação de processos de gestão de risco, né, na identificação, na avaliação e gerenciamento dos riscos que afetam a cooperativa, então isso também é muito importante, né? Fomentar a educação cooperativa, né, deve promover essa educação no meio social na qual ela está inserida, né? Então não é só dentro da cooperativa, mas na sociedade, né? Na comunidade na qual ela está inserida. A importância da comunidade também participar, porque a cooperativa ela tem um meio peculiar da entrada nessas comunidades, né? A importância, o simbolismo de cooperativa, principalmente cooperativa, não principalmente, desculpa, mas a financeira, né? As demais cooperativas têm a mesma importância, mas que desenvolve a comunidade. Então, ao mesmo tempo que tem esse desenvolvimento financeiro, essa inclusão financeira também faz parte, né? A questão da educação.
desde o início, jovens, escolas, e, por fim, priorizar a sustentabilidade, que nós já falamos também, né? A agenda ESG, ESG, a longo prazo, considerando as implicações sociais, ambientais e financeiras das suas atividades. Próxima pergunta agora direcionando para o Luciano. Luciano, fala um pouco para a gente dos desafios da governança, dos nossos dirigentes de cooperativa, principalmente de crédito. Nem tudo são flores, né, Raquel? Existem desafios aí na implantação da governança aí que vão precisar ser superados, né? Então, alguns desafios que a gente elencou aqui referente à falta de capacitação e à necessidade de conscientização, né, de todos os membros, né, da cooperativa sobre a importância da governança cooperativa e dos princípios cooperativos, né? Então, a governança cooperativa ela está muito atrelada aos princípios cooperativos. Resistência a mudanças, né? Isso é natural, né? Algumas pessoas são mais, vamos dizer assim, fechadas, né? A mudança, oferecem mais resistência, mas é uma barreira, um desafio, né, a ser superado, né, na estrutura e na cultura da cooperativa. O tamanho e a complexidade da cooperativa, né, os processos complexos, o tamanho da cooperativa também pode ser um desafio. Imagina que a comunicação ela deva chegar a todas as estruturas da mesma forma e com a mesma intensidade, de forma a divulgar, disseminar, né, a importância da governança cooperativa. Então, algumas cooperativas, dado o seu tamanho e complexidade, né, podem ter necessidades diferentes de estruturas ou estruturas mais complexas para garantir a participação ativa, né, de todos os membros da cooperativa em decisões importantes. Desafios financeiros, né, o Alexandre comentou, que recentemente a gente teve uma participação recorde numa assembleia de uma cooperativa, né? Então essa só foi possível, né, com recursos tecnológicos, né? Então teve investimento tecnológico, teve investimento em comunicação. Não se consegue trazer esse número recorde de pessoas para a assembleia sem recursos financeiros, né? Então é importante, né, as cooperativas na implantação da governança precisam se planejar financeiramente, né, para investir em processos, tecnologias ou sistemas, né, para garantir a transparência e efetividade aí das suas operações. Mudanças no ambiente regulatório, né? Daqui a pouco pode vir o regulador e colocar mais um item, né, para ser implementado de governança, né? Então, mudanças no ambiente regulatório, requisitos do ambiente regulatório podem ser desafios, aí exigir capacitação, né, exigir a adaptação da estrutura de governança à estrutura da cooperativa, né? O importante é não perder o foco, não perder o compromisso, né? É importante manter o compromisso contínuo com a implementação da governança cooperativa e adaptando a estrutura, as práticas de governança de acordo com as mudanças do ambiente externo e as necessidades dos seus membros. Luciano, e como superar esses desafios, né? Aproveitar essas oportunidades da governança? Eu vejo que é muito comum, quando a gente fala, tem encontro de dirigente, tem contato com a governança, o quanto tem sido difícil para todos acompanhar tanta mudança tecnológica, inclusive. Então, a gente fala hoje que a cooperativa, algumas têm auditoria, inclusive cibernética, né? Algo que não se pensava até então, mas que virou regra, é uma mudança no marco regulatório, mas, no geral, como superar todos esses desafios que a cooperativa tem enfrentado? Assim, quais são as principais dicas ou pontos de atenção? Olhar onde assim, o copo meio cheio, né, e meio vazio, né? A gente estava olhando ali o copo meio vazio, agora vamos olhar o copo meio cheio, né? Como superar, né, esses desafios, né? Como transformar desse limão uma limonada, né? Como trazer desse desafio uma oportunidade, né?
Então, a gente cita aqui comprometimento da liderança, né, envolvimento ativamente na definição das políticas, né, e estratégias da cooperativa, capacitação, né, então, novamente, aqui a gente traz aqui, além dos princípios do cooperativismo, dos pilares da governança, né, capacitação dos membros, em relação aos princípios e práticas de governança, transparência e prestação de contas, novamente aqui, né, a gente está trazendo o assunto transparência e prestação de contas, né, e não só divulgar aquelas informações que são obrigatórias, mas o sentimento de dever divulgar, né, de ser transparente, de agir de forma transparente, né, adotar práticas transparentes e efetivas na prestação de contas. Estabelecimento de mecanismos de participação, então quanto mais a gente provocar a participação dos cooperados e demonstrar para ele de forma transparente e prestar contas para os associados de forma transparente, a gente vai conseguir trazer esses cooperados para a participação da cooperativa, para que eles possam contribuir de forma significativa nas decisões importantes da cooperativa. Política de riscos, né, implementação de uma boa política de risco para minimizar, né, a ocorrência de riscos operacionais e financeiros, como aqueles relatados lá no início da apresentação, quando impactou o Barings, quando impactou a Enron, quando impactou a Sadia, quando impactou o subprime, né, implementação de políticas de gestão de riscos, tanto os operacionais quanto financeiros. Monitoramento e avaliação constante desses riscos, né? Então, eu preciso fazer, né, o giro, né? Eu vou lá, monitoro, avalio e vejo se o risco está impactando, né? Monitoramento para identificar áreas de melhoria, oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas, né? E também ficar atento a que o mercado está fazendo, o que está acontecendo no mercado interno, no mercado externo, né? E adaptar, né, as boas práticas de mercado às necessidades e realidades da cooperativa. Então, para fechar nosso painel de hoje, eu vou pedir para o Toledo responder a próxima pergunta, que é relacionada às oportunidades, né, que a governança oferece para as cooperativas. Então, o que é que cabe, Toledo, aos nossos dirigentes, muitos aqui até presentes, conselheiros de administração, diretores de cooperativa, né? Quais as oportunidades que podem ser vistas, ou até aqueles que estão aqui que assessoram a esses órgãos diretivos da cooperativa, como podem ter a visualizar as oportunidades e dizer, opa, uma luzinha está acesa aqui, a gente pode melhorar nesse aspecto, ou de repente tem um ponto que a gente tem que ter maior atenção. Aqui nós temos desafios, mas também temos oportunidades, né? Isso é muito importante, né? Então, você, naturalmente, a partir de uma boa governança, você vai ter uma melhoria nos processos da cooperativa, né? O fortalecimento da imagem, não só do aspecto ético, mas principalmente da responsabilidade social junto à comunidade que você atua, né? Onde você está, onde é a sua base, né? O aumento da participação, e há uma palavra aqui cada vez mais utilizada, o engajamento das pessoas junto à cooperativa. Essa palavra engajamento é cada vez mais utilizada. Então, a partir do momento que você tem bons compromissos com essa comunidade, a probabilidade do engajamento é cada vez maior, né? O maior acesso a recursos financeiros. A partir do momento que você tem uma boa governança, o mercado enxerga de forma positiva aquela cooperativa e a probabilidade de você obter recursos é cada vez maior, né? E oportunidades de inovação, né? Que não tem como você utilizar de bons métodos de negócio, novas metodologias de negócio, você tende a ter uma expansão com maior qualidade, com bases melhor para o efetivo crescimento da cooperativa. Então, você tem nesse conjunto aqui, é um conjunto de boas práticas de governança, leva a esse conjunto de oportunidades e a gente observa em um número bastante considerável de cooperativas que vem cada vez mais desenvolvendo seus negócios de forma positiva.
Obrigada. Vocês querem fazer mais alguma consideração sobre esse nosso tema, né, governança para perenidade? Já temos 10 minutos, caso alguém deseje falar alguma coisa. Fica à disposição, caso necessário, mas a governança nas cooperativas vem sendo cada vez, você observa um desenvolvimento, tem muito a acrescentar, a aperfeiçoar, mas eu enxergo de uma forma bastante positiva a participação e dos membros de conselho, de diretorias, para o crescimento e para o aperfeiçoamento desses aspectos de governança. Tá? Eu sou uma pessoa bastante otimista quanto a esses aspectos, mas existem cooperativas que isso pode ainda ser melhor trabalhado, vamos dizer assim. É importante até comentar que alguns aspectos de auditoria, até então, a gente não avaliava no processo de auditoria, né, qualificação de quem ocupa essas cadeiras. A gente percebe agora que até na auditoria tem que avaliar se a diretoria está certificada, se os conselheiros estão sendo capacitados. Então, foi até fazendo um gancho comentado com você, Alexandre, esse treinamento de quem ocupa a cadeira é muito importante, que uma vez que essa pessoa ocupante, como dirigente, tem uma noção do que são os riscos da cooperativa, acompanha esses riscos, sabe de fato a finalidade daquela cooperativa, com certeza vai poder liderar de uma forma melhor, definir diretrizes mais adequadas ao porte da cooperativa, adequada, ter um risco, um apetite de risco adequado exatamente à sua estrutura. Então, a gente percebe quando fala de perenidade, longevidade, eternizar. Então, a gente deseja que todas as cooperativas aqui presentes, de fato, utilizem um pouco do que foi dito hoje por cada painelista e tente plantar uma sementinha na cooperativa daquilo que, de repente, ainda não floriu, que ainda a gente não conseguiu, ou não conseguiu ainda, vamos dizer assim, colher as sementes que foram plantadas no passado. Então, não desistam. Sempre a gente tem que ter esperança de fato que tudo pode ser melhorado. E quando a gente fala daquelas oportunidades, desafios que o Luciano trouxe, o tempo inteiro esses dirigentes têm que estar acompanhando toda e qualquer mudança regulatória, que cooperativa de crédito é regulada pelo Banco Central, tem várias leis específicas, normas específicas. Então, é muito importante que todos esses envolvidos com governança, ou aqueles contratados para, de fato, acompanhar os processos, estejam acompanhando tudo que é mudança regulatória e pense na conformidade da cooperativa e possam contribuir com a governança. Então, caso algum painelista não tenha mais algum posicionamento específico, Luciano tem mais alguma contribuição a fazer? Porque eu desejo só o ok de vocês para poder encerrar o nosso painel. Não, Raquel, eu só queria comentar que, às vezes, né, vamos dizer assim, nessa questão da certificação e da transparência, né, quais cooperativas divulgam a certificação dos seus conselheiros de administração, do seu conselho fiscal, dos seus dirigentes, né? Daqui a pouco, ações simples, como a transparência da certificação dos seus membros, pode trazer bons frutos, né, para a cooperativa. Obrigada, Luciano. Alexandre, mais algum item? O importante ressaltar, já que a gente está falando de estrutura e de governança, é a importância, né, da transparência da governança dentro da cooperativa, nas suas ações, fazer refletir de forma clara, concisa, que seja possível que todos percebam, né, o quão é importante a atuação da governança, quer seja na parte estratégica, quer seja na parte executiva, né? Ao mesmo tempo, a importância de formar líderes, né? Hoje nós temos aí políticas de sucessão, tem planos de sucessão, são todas regras estabelecidas aí pelo órgão regulador. Como você mesmo disse, cooperativa de crédito ela está inserida, né, no rol de instituições que são reguladas pelo Banco Central e exige, né, essa expertise, exige essa qualificação. Então, ao mesmo tempo, né, que a governança, as pessoas, os dirigentes que ali estão no dia a dia da cooperativa, quer seja a parte estratégica, executiva, também na ideia da formação de pessoas que possam agregar na cooperativa futuramente. Então, isso é muito importante e tem sido muito exigido, e eu acredito que futuramente isso vai ser mais ampliado e mais discutido, né, de outras maneiras de envolver as pessoas
para assumir tamanha responsabilidade que são as cooperativas, quer seja de crédito, em qualquer tipo de ramo, porque são sociedades de pessoas. Então, você lida com a expectativa dos outros, às vezes lida com recurso dos outros, né? Lida com até a vida de outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. A governança ela tem uma responsabilidade imensa, né, na condução das cooperativas. É bom a gente lembrar também, quando fala em governança, tem muita cooperativa, está muito avançada nesse aspecto. Tem cooperativa já porte S3, que é equivalente a um porte de banco, né? Enquadramento de risco pelo Banco Central. Então, a gente vê o quanto o potencial do cooperativismo a gente tem no mercado. Então, a gente tem cooperativas, de fato, toda a estrutura que se apresentou de comitês de auditoria, comitês consultivos, que, de fato, é uma estrutura muito mais robusta, de acordo com o seu patrimônio. Sim. E teremos também cooperativas pequenas. Então, quando a gente fala de governança, como a gente colocou lá no começo, depende do tamanho. Todo mundo tem que ter uma estrutura mínima para que as coisas funcionem e que, de fato, se pense em longevidade para essa cooperativa. Então, eu agradeço muito a participação dos nossos painelistas voluntários do dia, o Luciano, o Alexandre e o Júlio César. Agradeço bastante a participação de todos aqui que estão presentes. Muito obrigada, gratidão a todos